Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre um assunto muito importante, não que os outros não sejam, e que cai muito no Enem, né? Que é sobre a Semana de Arte Moderna, esse evento que vai dar início à literatura que vocês estudam, né, no terceiro ano, que é o modernismo. Essa literatura com a nossa cara, a cara do Brasil, né? Mas antes da gente estudar a Semana de Arte Moderna propriamente dita, é preciso que nós entendamos os antecedentes dela, né? Que fatos ocorreram, né, para que a Semana de Arte Moderna fosse planejada, né? Nós tivemos as vanguardas europeias, né? Que vocês, vou botar aqui minha canetinha laser, vocês já estudaram, né, na aula passada, que foram movimentos muito importantes, de vanguarda, como o nome já tá dizendo, né, que vieram à frente, né, no seu tempo, para propor uma nova arte, uma nova literatura, né, começando lá na Europa. Na época, no início do século XX, alguns artistas e escritores, né, brasileiros estavam pela Europa, bebendo um pouco das fontes, beberam das fontes das vanguardas europeias, né? E, é claro, se deixaram influenciar por elas também, né? Pelo que elas tinham de melhor. Lembrando que a partir do pré-modernismo já, né, a intenção dos autores já era fazer algo novo, né? Já era deixar de lado a cópia, né? E isso com o modernismo se intensificou ainda mais, né? E aí nós tivemos em 1917 a exposição de Anita Malfatti, né? Nós tivemos várias exposições com tendências vanguardistas, né? E uma das mais famosas foi a exposição da Anita Malfatti, que chegou lá da Europa também com a cabeça fervilhando de ideias, né? E fez uma exposição, como vocês estão vendo aqui, alguns quadros dela, com tendências expressionistas, né? Lembram do Grito, né? E outros, né? Outros quadros que nós vimos, né? Van Gogh, e outros mais. E aí a Anita fez essa exposição, né? O Monteiro Lobato, que era escritor do jornal da época, né? E era muito conservador, vocês estudaram quando a gente viu o pré-modernismo, né? Ele foi conferir essa exposição da Anita Malfatti. Dizem as más línguas que ele nem foi, né? Ele só ouviu falar e escreveu o artigo para o jornal intitulado Paranoia ou Mistificação, né? E aí esse artigo deu o que falar, porque foi um insulto, né, aos modernistas, aos autores ou aos artistas, né, que estavam querendo trazer algo novo para o Brasil, né? E criar uma literatura e uma arte nova, né? Aqui um trechinho desse artigo do Monteiro Lobato, que deu muito o que falar na época, que diz assim: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolhas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos. Precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou tecnológica. Nasceu como a paranoia ou a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia, né? Dizem também os estudiosos, gente, os teóricos e literários, né,
que esse artigo do Monteiro Lobato foi uma crítica mais ao Pablo Picasso, né? Grande inimigo, vamos dizer assim, dele, né? Mas a Anita Malfatti a crítica acabou resvalando na Anita Malfatti porque foi feita a partir da exposição dela, né? E o Monteiro Lobato, muito conservador, de todos os pontos de vista, né, estético, literário, né, na questão da linguagem, como vocês viram, dos autores pré-modernistas, ele é o mais conservador. Né? E ele não poderia deixar de passar. Odiou a exposição da Anita Malfatti, né? Mas já queria destilar aí um pouquinho do veneno dele nos artistas como Pablo Picasso, né, representante do cubismo, como vocês estudaram nas vanguardas, e aí acabou fazendo isso, descontando na Anitta. A Anitta ficou arrasada, mas esse artigo, ele impulsionou os artistas da época a planejarem, né, uma semana, um evento, na realidade. Eles ainda não sabiam o que seria uma semana. Começaram a planejar um evento que pudesse mostrar para a população, né, a sociedade, no caso, na época, a sociedade paulista, né, e principalmente a burguesia, que tinha muitos preconceitos em relação à estética, para mostrar o que era, o que o modernismo propunha, né? O que os futuristas, como eram chamados de maneira generalizada, todos os modernistas, né, propunham. E aí nasceu a Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, esse aqui que vocês estão vendo, né? Se chama Semana de Arte Moderna, mas na verdade foram 3 dias, né? 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Essa data, pessoal, não foi escolhida aleatoriamente, né? Se vocês prestarem atenção, 1922 são 100 anos após a nossa independência política, né? Então, que aconteceu em 1822, né? E aí eles escolheram essa data porque politicamente a gente era livre, né? Mas na questão da literatura nós só fazíamos cópia de modelos, né, de Portugal primeiramente, né? Depois com a independência passamos a fazer cópia de outros países como França, Inglaterra, Alemanha, né? Enfim, e não tínhamos uma literatura verdadeiramente brasileira. Nós tivemos um projeto nascendo, uma sementinha plantada ali no romantismo, né, com José de Alencar, com os outros autores, né, regionalistas, tentando valorizar as questões da sua região, né, só que era muito cópia, era muito imitação do que era de fora, né, a gente via muito, era regional por conta do ambiente onde era retratado o cenário onde era retratado, né? Mas as tendências, as características eram todas estrangeiras, né? E aí, no modernismo, não. No modernismo, os autores, eles queriam trazer uma literatura, fazer uma arte originais, né? Com a nossa cara, com a cara do Brasil, né? E aqui nós temos alguns panfletos da época, né? Com os convites, né, para os eventos aqui, Vila Lobos, né, sou músico. E nessa semana aconteceram várias exposições, né, saraus de poesia, né, tudo com o intuito de mostrar para o público, né, o que o modernismo propunha. E aí os participantes, né,
tinham artistas, né, de todos os segmentos que vocês possam imaginar, né? Aqui na literatura, representando a literatura, nós temos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, né, que é considerada a tríade aí, são os autores mais importantes da primeira fase do modernismo, que nós vamos estudar na próxima aula, certo? E por que o Manuel Bandeira está aqui com asterisco, né? O Manuel Bandeira, gente, era um autor que não podia participar diretamente desses eventos com muita aglomeração, né? Ele tinha uma doença que na época era muito perigosa, como nós temos hoje, né? Que era a tuberculose, né? E tinha alto poder de transmissão na época, não tinha tratamento, como se tem hoje. E aí, ele participava, mandava os seus textos, né, acompanhava tudo, mas meio que de longe, né, porque não podia estar ali como ele queria, participando efetivamente, né, da Semana de Arte Moderna, mas não deixava de torcer e não deixou de planejar também essa semana tão esperada, né. Graça Aranha, Menotti Del Picchia, né? O Graça Aranha, gente, interessante observar que ele era representante do pré-modernismo. Ele tinha umas tendências até então passadistas, né? Parnasianas, por ali assim, né? Só que ele não se fechou para o modernismo, assim como o Monteiro Lobato, né? Que é altamente conservador. Ele, peraí, acho que essa pegada aqui do modernismo tem alguma coisa que nos interessa, né? Que nós podemos fazer algo bom, né? Trazer algo bom aqui para o nosso Brasil. Né? E aí, tanto que ele foi o autor que abriu a conferência, né? A conferência de abertura da Semana de Arte Moderna foi o Graça Aranha que fez, né? Menotti Del Picchia também, escritor. Aí representantes aqui da pintura, né? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, a conhecida, né, da exposição, de Cavalcante, da escultura, Vitor Brecheret, da música, né, nosso Heitor Villa-Lobos. Então, uma galera muito selecionada, mas na época esses artistas, esses autores causaram um frisson, né, uma agonia na sociedade, como na sociedade leiga, né, que não entendia a proposta do modernismo. E qual era o projeto artístico e literário? Nesse primeiro momento, não tinha, assim, eles não tinham um projeto bem construído, vamos dizer assim. Eles sabiam que eles queriam fazer algo novo, que não queriam mais nada relacionado ao passado, nada de cópia, né? Apesar deles beberem na fonte das vanguardas europeias, eles queriam fazer algo novo, certo? Não tinha problema você se influenciar ou pegar um pouco, beber das fontes de outras literaturas, de outras culturas que eram consideradas boas e cultura, né? Mas que a gente valorizasse mais o que era nosso, certo? E aí vocês podem ver aqui, né, uma escultura do Brecheret, né, algumas pinturas aqui, Tarsila do Amaral, enfim. E aí, ó, essa primeira fase, ela é chamada de fase experimental, porque os autores, os artistas, eles vão experimentar, o nome já está dizendo. Vamos ver o que dá certo. É chamada também de fase aquela fase mais, como é que eu vou dizer, mais agressiva, né? Em que os autores eles queriam mesmo chocar a sociedade. Então, vamos fazer a sociedade pirar aqui, né? E aí eles querem romper com o passado, né? Tudo que lembre o passado, as literaturas passadas, principalmente daqui do Brasil, que eram todas cópias de fora, abolição da cópia, criação estética, busca de uma identidade nacional,
né? Mas uma identidade nacional, não aquela identidade nacional lá do romantismo que era idealizada, vamos mostrar os heróis, só a sua parte boa, só as suas qualidades. Não, mostrar a realidade como ela é, nua e crua. A linguagem simples, aí agora sim, né? Vocês lembram que quando a gente estudou pré-modernismo, alguns autores, a maioria dos autores, na verdade, só não eram considerados modernistas de fato por conta da linguagem, que era ainda muito rebuscada, muito conservadora, né? A questão estética também, né? Ainda ficava muito na questão da forma, dos versos metrificados, né? E aqui no modernismo, não, né? A linguagem é mais simples, mais aproximada do povão, certo? Muito parecida com a linguagem do Lima Barreto, né? Que era dos autores do pré-modernismo, que tinha a linguagem mais simples, né? Mas aí isso vai se reforçar ainda mais, né? É trazer a linguagem do povo para dentro da literatura, coisa que nunca antes tinha sido feito, né? A liberdade formal, então os versos eles vão ser livres, sem aquela metrificação clássica, né? Não vão dar muito crédito, vamos dizer assim, a escrever sonetos, né? Que é aquele tipo de poema mais formal, de forma fixa, né? Vai ter muita paródia, muito humor, né? Eles vão usar os textos dos outros, mas para dar uma cutucada, né? Utilizar um sarcasmo ali para criticar, principalmente a burguesia, né? Que era assim o ponto mais criticado, né, dos modernistas, né? Os pré-modernistas já tinham essa visão, né? Que a burguesia fedia, né? E os modernistas vão só asseverar isso, né? Vão falar muito também do cotidiano, da urbanização, que foram assuntos, né, também utilizados nas vanguardas europeias, né, com o futurismo, essa questão das novas tecnologias, né, da urbanização, né, as cidades crescendo no ritmo acelerado, né, lembrando aí a velocidade, né, palavra-chave do futurismo, certo? E aí, como as vanguardas, né, tinham seus manifestos, né, o modernismo aqui no Brasil também tinha, né, esse texto que vai falar um pouco sobre os ideais de uma proposta, de um movimento, né, e aí nós tivemos dois manifestos muito importantes, né, o Manifesto da Poesia para o Brasil, né, que diz assim: a poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida, a língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Vejam aqui um trechinho, né, do Manifesto para o Brasil, escrito aí pelo Oswald de Andrade, uma das figuras, assim, de renome dessa primeira fase do modernismo. Vejam que tudo é literatura, tudo é arte, né? Então, a favela ela tem que aparecer na literatura, né? Chega de esconder, de mandar as favelas lá para o morro, né? De higienizar a cidade para os barões, para a burguesia, né? Os barões saudosos da monarquia, né? Vamos dizer assim. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Então, lembram que o manifesto futurista do Marinetti, né, dizia que vamos exaltar o soco, a bofetada, né, nada de aquela coisa comedida de antes, né, vamos mostrar uma agressividade na literatura e nas artes, né, coisa que dê emoção às pessoas, né, que entusiasme as pessoas. A língua sem arcaísmo, sem erudição, né, sem aquelas palavras muito rebuscadas que as pessoas não entendiam, ou só a parte letrada,
muito letrada, muito instruída da sociedade, entendia, né? Natural e neológica, né? Neológica, vamos inventar palavras, vamos brincar com a língua, né? Utilizar o que a língua nos dá de diversas maneiras, né? Não só enquadrar em uma forma só, né? A contribuição milionária de todos os erros. Lembra que o feio também passa a ser arte? Pronto, os erros, os desvios de linguagem também passam a fazer parte da literatura, né? E não são considerados menores, né? Por quê? Porque fazem parte da gente, né? As variadas formas de falar, de se expressar, de utilizar a língua portuguesa, não só utilizar aquela língua arcaica, né? A língua sem arcaísmo, não só valorizar o português de Portugal, mas o português brasileiro, na né? Forma como a gente fala. Como falamos, como somos. Então, nada de idealização, de mostrar só o perfeito, só o magnânimo, não. Vamos mostrar os defeitos, vamos mostrar os erros, vamos mostrar o Brasil como ele é. Né? Outro manifesto também muito importante é o Antropófago, também escrito aí pelo Oswald de Andrade, né? Inspirado aqui nessa tela Vaporu, que a Tarsila do Amaral, esposa dele na época, presenteou, né? E aí fez com que ele se inspirasse, né, para a criação do Manifesto Antropófago. E o que quer dizer antropofagia? Quer dizer comer a carne. Ah, quer dizer, professora, que os modernistas eram canibais, eles propunham o canibalismo? Não, gente. Antropofagia no sentido de você devorar, né, todas as culturas, toda a arte, toda a literatura que você pudesse, né, e transformar essa pluralidade, né, de culturas que a gente tem, de arte, de tendências, né, destruir o velho para construir o novo, né? E aí é isso, né? Comer, deglutir, digerir para se transformar, né? Nada de cópia. E aí, o que diz um trechinho aqui desse manifesto? Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Queremos a Revolução Caraíba maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Então vejam aí a proposta, os ideais do Manifesto Antropófago, né? A expressão de todos os individualismos, todos os coletivismos, todas as religiões, todos os tratados de paz. Então vamos devorar tudo, vamos ler tudo, vamos ver todas as artes e vamos criar a nossa a partir dessas outras, né? Não fazendo cópia, mas nos inspirando, refletindo sobre elas, vendo o que elas têm de bom, o que elas têm de ruim, né? Fazendo uma paródia, fazendo uma piada, né? Criando, colocando o nosso jeitinho brasileiro, né? E aqui eles vão sempre também, os modernistas, valorizar o que é nosso, né? Tupi, ser ou não ser, né? Eis a questão, a frase aqui do Shakespeare, né? E ele coloca tupi ou não tupi, né? Utilizar ou não utilizar, né? Os nossos indígenas, valorizar ou não valorizar, né? Contra todas as catequeses, os modernistas, principalmente esses da primeira fase, eles eram contra qualquer forma de padronização, de regra, né? Por isso eles eram chamados de futuristas, né? Eram parecidos, né?
Pelo menos quanto a essa questão de quebrar as regras, né, de não seguir mais o que lembrava o passado, né, eles vão se assemelhar. Contra a mãe dos Gracos, né, que fazendo uma referência à Grécia, né, à cultura clássica de exaltar só o belo, né, exaltar culto à forma, né, aqui no modernismo não vai ter, né. Queremos a Revolução Caraíba, mais uma vez aí valorizando, né, as nossas diversas etnias, né, principalmente o povo indígena, o povo africano também, né, que contribuiu demais para a nossa formação, né, que foram explorados, foram negligenciados, foram mortos, né, e a história não enfatiza esse lado, né? Romantiza o processo de colonização, né? E todo o resto. E o modernismo não. O modernismo vai dar um tapa na cara da sociedade mesmo, né? E aí ele diz: queremos a Revolução Caraíba maior que a Revolução Francesa, né? A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Que homem é esse? O homem brasileiro. Está na hora dele aparecer nas histórias, na literatura, né? Está na hora dos personagens marginalizados que representam o nosso Brasil terem voz e vez dentro da literatura. E é isso que a Semana de Arte Moderna, né, esse evento que vai iniciar, que vai dar o pontapé inicial aí no modernismo, veio trazer para a gente, né, todas essas contribuições. E aí na próxima aula, pessoal, nós vamos ver, né, a primeira fase, de fato, né, quem eram os autores, como vocês já viram ali alguns, né, essa tríade formada pelo Mário de Andrade, Euso de Andrade e Manuel Bandeira, né? Vão lá no site da escola, já tem uma atividadezinha sobre esse assunto da Semana de Arte Moderna. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e espero que vocês tenham aprendido, gostado e a gente se encontre na próxima aula. Até mais!